Bom, irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série nova de mensagens e eu estou muito animado para o que Deus vai fazer nas próximas 4 semanas. Então, nós acabamos de sair de uma série, que era uma série bem voltada para doutrinas elementares, né? A gente tratou aí sobre vários temas importantes, vamos dizer assim, foi quase uma série de sistemática. Falamos aqui sobre a doutrina da criação, doutrina da trindade, falamos sobre a doutrina da queda, falamos sobre a doutrina da adoção, predestinação, falamos sobre o céu e inferno, meu Deus do céu, redenção, foram acho que 8 semanas trabalhando essas doutrinas. E é uma série, irmãos, que ficou para trás, né, graças a Deus, e ficou registrado no nosso canal do YouTube, e ele é muito importante. Quando você participa de uma igreja, passa a congregar numa igreja, é fundamental que você consiga assimilar no que a igreja crê. É como se fosse a identidade da igreja, é o seu credo, é a sua espinha dorsal a nível de identidade. No que a igreja crê? Nessa série, evidentemente, nós não esgotamos todos os assuntos, mas nós temos um credo, nós temos uma linha de crença. Agora, nessa série é muito importante que você visite, escute em um segundo momento e depois com o tempo, porque ali a gente trabalha convicções, são questões fundamentais da fé cristã. Amém, irmãos? A gente ajuda a desfazer os espantalhos também, né, sobre muitos assuntos e mergulhamos aí nas escrituras. E agora a gente começa uma série que ela é providencial para a nossa vida de igreja, onde nós vamos, o tema dessa série é o que Cristo pensa da igreja. Esse título eu emprestei, sem pedir, aleluia, do autor John Stott. Há um livro do John Stott chamado O que Cristo Pensa da Igreja, é um livro que eu recomendo, gosto muito, já trabalho com esse livro há alguns anos, e a gente selecionou esse título para ser o nome da série que nós vamos entrar. Como vai funcionar? Nós teremos 4 semanas, nessas 4 semanas serão 8 cultos, que é um culto pela manhã, um culto à noite, e em cada culto nós estaremos pregando uma mensagem. Hoje eu estarei pregando Apocalipse capítulo 1, então a gente vai trabalhar ali os textos de Apocalipse capítulo 1, para trazer base para as próximas mensagens. Hoje à noite, vou estar ministrando sobre a primeira carta, que foi escrita pelo visionário João, a uma das igrejas do Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, certo? E assim a gente vai percorrer. Então, o livro de Apocalipse apresenta para nós 7 igrejas que eram localizadas na Ásia Menor, e ali há toda uma sequência de eventos, geográfico mesmo, fazendo um semicírculo, começando na igreja de Éfeso, terminando na igreja de Laodiceia. Nós vamos percorrer essas cartas. Mas Henrique, essas cartas não são de igrejas do primeiro século? Sem dúvida. Inclusive, isso é importante para a sua leitura do livro de Apocalipse, antes que você abra o livro de Apocalipse achando que é um livro que fala da besta. O livro de Apocalipse não é sobre a besta, o livro de Apocalipse é sobre a revelação de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Muito bem. E logo nos 3 primeiros capítulos, existem ali endereçamentos, que para muitos autores são como uma espécie de introduções em paralelo do que vai se tratar todo o livro. São mensagens com caráter contingencial. O que é isso? Era uma demanda específica daquelas igrejas naquele tempo. Então nós vamos ter ali vários escritos dos pais da igreja, ao final do primeiro século, segundo século, terceiro século, inclusive trazendo para nós o que aconteceu com essas igrejas. O que aconteceu, por exemplo, com a igreja de Éfeso, que recebe ali uma repreensão específica. Será que ela se ajustou dentro da repreensão de Deus? Será que durou esse ajuste? Como é a igreja de Éfeso hoje, região da Turquia? Como está localizada ela hoje? Existe ainda algum, vamos dizer assim, um embrião do cristianismo neste local ou não? Então percebe, irmãos, que todas essas cartas, elas tinham um caráter contingencial, existia uma demanda específica, elas estavam fazendo algo de muito bom, eram elogiadas por isso, mas havia algo de desajuste, e era necessário ser ajustado. A questão, irmãos, é que o que for escrito para essas cartas, atravessam as gerações, atravessam as eras, e essas cartas, que atingiram o público da igreja no primeiro século, também fala diretamente conosco. Essas cartas, então, elas têm esse caráter de contemporaneidade. Aquilo que foi contemporâneo nos enfrentamentos e confrontos daquelas igrejas, continua sendo atual, contemporâneo para nós. Amém, irmãos? A mensagem de hoje, a parte 1 dessa série, a gente vai estar olhando para a estrutura do capítulo 1 de Apocalipse. E por que ele é tão importante? Porque se você saltar para as cartas, né, já em Apocalipse capítulo 2, que é onde elas começam, sem entender o fundamento de Apocalipse capítulo 1, você vai ter muito problema. Apocalipse capítulo 1 traz para nós a segurança do para quem nós estamos servindo.
quem é o Senhor da igreja, quem é aquele que lidera a igreja, quem é que caminha entre a igreja. Então, conhecendo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, essa série, essa é a finalidade, nós vamos entender um pouco mais o que é que Cristo pensa da igreja. E eu creio, irmãos, que toda igreja tem algo a ser elogiado e tem algo a ser corrigido. Dessas 7 cartas, nós vamos ter 2 igrejas ali que, vamos dizer, passam ilesas, pelo menos naquela época, ali do exame de Jesus, e são exclusivamente elogiadas. Mas as demais, elas têm tanto aspectos positivos como negativos. E nos momentos em que Jesus aponta esses aspectos negativos, ele não aponta apenas no sentido de condenação, entende? De massacre, de humilhação, não. Mas ele aponta, denuncia e já apresenta a proposta de correção e de ajuste. O Senhor dessas igrejas é Cristo Jesus. E o interesse de Cristo é ver essas igrejas ajustadas, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Muito bem. Então, eu quero que você entenda isso. Toda igreja tem pontos elogiosos. E todas as igrejas, independente da era que nós estamos inseridos, também tem pontos de correção. Recentemente eu ouvi um diálogo entre alguns pastores, teólogos, e foi colocada uma frase que eu achei fundamental. Salvo engano, foi pelo pastor Alcino Júnior. Ele diz da seguinte maneira: as nossas imperfeições não atrapalham a igreja de ser perfeita. Amém? Então sim, nós somos a comunidade dos imperfeitos, sim, nós temos severas imperfeições, coisas que geram divergências gigantescas entre nós. No entanto, existe algo de belo que consegue conectar inclusive as nossas imperfeições, para que aquilo que é perfeito seja visto e seja testemunhado. Amém, irmãos? Você que está chegando então, eu estou dizendo para você, você está neste momento numa comunidade de pessoas imperfeitas, e a sua presença só colabora para a nossa imperfeição. Amém? Isso é uma palavra motivacional, amém, irmão? Só que ainda assim, você trazendo as suas imperfeições não afeta o plano central de Deus, não afeta a beleza que há na unidade do corpo de Cristo. E aí a beleza então é vista, a perfeição de Cristo, ela é testemunhada. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 1, aqui na nossa igreja. A primeira leitura nós temos o costume de realizá-la de pé, então eu peço que todos aí se coloquem de pé. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20, são 20 versículos. Eu peço que você preste muita atenção nesse momento. Neste momento já começam a cair todos os preconceitos com o livro de Apocalipse, né? Tem gente que acha que se abrir Apocalipse vai sair morcego de dentro. Não vai, calma. Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Verso 4, João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e o que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem.
com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Verso 17, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Atenção, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Feche os teus olhos, nós vamos ter um tempo de oração agora. Peço que você desfrute de alguns instantes de silêncio. Feche os teus olhos. Desacelere o seu pensamento. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, a partir desse local de gratidão, de alegria. Alegria de ser igreja, alegria de ser o seu povo. Alegria, Pai, porque fomos adotados por Ti. Senhor, nós estamos aqui reunidos com os corações abertos, expostos, para receber mais do Senhor. Senhor, se há alguma coisa desalinhada ao desejo do seu coração, que isso se sobreponha aos anseios do nosso coração. Senhor, eu oro para que nessa manhã nós sejamos marcados pela Tua presença. Não estamos reunidos aqui, Pai, para uma aula de convencimento humano. Estamos aqui para receber mais de Ti, para aprender do Senhor, para conhecer o Teu coração. Por isso nós Te pedimos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, fala conosco, Pai. Fala conosco. Senhor, nós estamos aqui para compartilhar algo, e que este algo que venha a ser compartilhado, Senhor, aguce o intelecto, ocupe, habite os pensamentos dos meus irmãos. Mas, Pai, nós cremos em um Deus que vai além do intelecto. Nós cremos no Senhor, que vai além da nossa razão. Por isso nós Te pedimos, Pai, nos leva nessa jornada do Espírito a locais profundos nessa manhã. Estamos aqui, Senhor, não apenas para ficar de maneira passiva diante da Tua presença, estamos aqui para interagir com o Senhor. Fala conosco, Pai, e que a nossa resposta possa ser uma resposta genuína de adoração. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Eu oro para que as distrações caiam por terra. Eu oro, Senhor, para um nível de atenção sobrenatural nessa manhã. Que a Sua voz possa ser ouvida, que a Sua presença possa ser percebida, que os Seus afetos possam ser sentidos. Essa é a minha oração, Pai. Querido, você pode agora nesse momento, do seu lugar, orar ao Senhor. Esse é o momento da liturgia onde você ora. Vamos lá, igreja, seja intencional. Intensidade não é dom do Espírito, é você quem coloca intensidade. Então vamos lá, vamos ser intencionais. Fique livre agora para orar com entendimento, para exaltar ao Senhor, mas também para orar em outras línguas, para orar no Espírito. Mas tire alguns momentos, ore nesse momento, ore com intensidade. Vamos lá.
Nos toca nessa manhã, Pai, nos toca nessa manhã, Pai. Sabe, Senhor, que os nossos corações estejam sedentos por mais de Ti. Pai, aleluia, Senhor. Sabe, Senhor, que nós sejamos provocativos nessa manhã, Pai. Senhor, nós não somos a causa das Suas manifestações, mas nós queremos ser encontrados, Senhor, com fome, com sede, sensíveis, susceptíveis à Sua presença. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar, graças a Deus. Amém. Bom, para que a gente possa compreender melhor o capítulo 1, é necessário trazer um pouco de pano de fundo histórico do que está acontecendo aqui. Inclusive é um erro muito comum as pessoas, ao lerem o livro de Apocalipse, é não se atentar ao contexto histórico, cultural, político que a igreja do primeiro século, que aqueles primeiros cristãos estavam inseridos. E isso é fundamental para que você compreenda a leitura do livro e as coisas façam sentido. Ora, eu fundamentei aqui antes da gente orar que esse livro e estas cartas, ele tem um caráter de contingência. Então, se ele tem um caráter de contingência, essas cartas foram escritas para contextos e demandas específicas daquelas igrejas. Mas, Henrique, eu estava acostumado a imaginar que tudo que está escrito em Apocalipse é exclusivamente para o futuro. Apocalipse, estamos falando de coisas do fim do mundo. E sim, no livro de Apocalipse nós temos questões vinculadas estritamente, exclusivamente a fim do mundo, ou ao começo de uma nova era. Tudo bem, é fato. No entanto, o autor aqui de Apocalipse, e a palavra de Deus diz para nós que é João. O que é aceito é que aqui diz respeito ao apóstolo João, há uma série de justificativas para se crer que era o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, as epístolas. Existe uma ligeira divergência sobre a possibilidade de ser um outro servo João, um outro visionário João, mas, ao meu ver, é suficiente a explanação e a justificativa bíblica de que aqui está se tratando do apóstolo, especialmente pela maneira dele retratar alguns conceitos que compactua muito com as suas epístolas. Então, vamos ficar com o apóstolo João. E ele estava escrevendo debaixo de uma revelação do Espírito Santo. Uma revelação dada pelo Senhor, tendo um anjo ali como mediador para transmitir a João. E João deveria ser então o responsável por transmiti-las a essas 7 igrejas. Então, sim, em um primeiro momento, a gente precisa compreender a aplicação do livro de Apocalipse para a igreja do primeiro século. E muito do que está acontecendo ali e os tipos bíblicos que são utilizados no livro de Apocalipse servem para a história da igreja. Então, qual é o contexto ali? Você tem alguns macrotemas no livro de Apocalipse, e um deles é a batalha cósmica entre o bem e o mal. E quais são os personagens, os tipos teológicos que a Bíblia apresenta acerca do mal no livro de Apocalipse? O Império Romano e os imperadores romanos. Há uma certa divergência sobre a datação do livro de Apocalipse. Isso influencia, em certa medida, para alguns contextos. Mas, basicamente, aceita-se que esse livro foi escrito no período de Domiciano. No século XIX começou a haver um grande estudo, colocando em perspectiva de que foi escrito no tempo de Nero, o que é importante para nós. Nero foi alguém que foi levantado pelo inferno, pelo Satanás, não é mesmo? E destruiu, ele foi o responsável pela destruição, pelo juízo sobre Israel e sobre o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então há uma divergência, a maioria dos bons teólogos consideram ali essas duas possibilidades, ou foi no período do imperador Nero ou do período do imperador Domiciano, que já é um pouco mais para o final do primeiro século. E por que essas questões importam? Porque diz respeito ao clima de hostilidade em relação a judeus e a cristãos, que esse contexto estava sendo escrito. Então, quando nós olhamos para o cenário de estabilidade, ou pelo menos falsa estabilidade do Império Romano, a gente precisa entender que tipo de perseguição aquele povo estava sofrendo. Existia perseguição física? Existia. Existia perseguição a nível comercial? Existiam. Cristãos não conseguiam comercializar suas questões por serem cristãos.
Existia hostilidade física, depredações existiam. Existia um tipo de segregação social por serem cristãos nessas localidades, como por exemplo, a primeira igreja que vai ser escrita é a igreja de Éfeso, que era uma espécie de metrópole ali daquela região da Ásia, 250 mil habitantes. Era um ponto ali, uma região portuária importantíssima para todo o contexto marítimo daquela região. Ali a igreja era um modelo, havia uma carta de Paulo específica para a igreja de Éfeso. Era um local importante. E o que é que aquele povo estava passando? Perseguição, sim, mas também estavam recebendo o quê? A influência de falsos mestres. Então passaram a se levantar após a ressurreição de Cristo falsos profetas, falsos apóstolos, que chegavam com ensinos distorcidos. Nós veremos no capítulo 2, por exemplo, em 2 momentos falando sobre a seita dos nicolaítas, sobre discípulos de Jezabel. São terminologias que apontam para nós que logo no primeiro século havia tanto uma pressão, uma perseguição física, uma perseguição social, mas também havia uma perseguição ou uma pressão, uma opressão no sentido doutrinário. As igrejas estavam sendo testadas por aproximação desses lobos em pele de cordeiro. Então eram aqueles falsos ensinos que estavam tentando entrar na igreja, e isso gera uma ameaça para a igreja naquele contexto. É possível perceber também que esses irmãos do primeiro século, eles estavam sofrendo também uma questão de caráter social, no sentido de como eles eram vistos, não apenas a perseguição física, mas deles serem compreendidos como rebaixados na sociedade. Afinal de contas, eles estavam inseridos dentro de um império. Há um autor que eu gosto muito, que escreveu recentemente, inclusive, um livro sobre Apocalipse, Apocalipse para dissidentes. E Scott McKnight, é em conjunto a obra, mas ele vai fundamentar isso. Basicamente, Apocalipse capítulo 2 e 3, a partir do 1, é uma maneira de mostrar como a igreja, o povo de Deus, a representatividade do reino, habita na cidade dos homens. Basicamente é o povo de Deus inserido dentro da Babilônia. É como se nós perguntássemos, como é que cristãos habitam um local impuro? Como é que cristãos habitam uma sociedade caída? Como é que a igreja se posiciona inserido dentro de uma cultura que é completamente corrompida? Percebe que é muito semelhante ao tempo que nós vivemos? É sempre aquela pergunta, olha, as coisas estão piorando ou as coisas estão melhorando? Não é mesmo? Quem acha aqui que as coisas estão melhorando ao longo de 2000 anos, levanta a mão. Quem aqui acha que as coisas estão piorando ao longo de 2000 anos, levanta a mão. Tá, se eu te falar que a expectativa de vida vem aumentando nos últimos 2000 anos, isso é bom ou ruim? Se eu te falar que há 150 anos não tinha nem antibiótico, irmãos, a pessoa tinha um apendicite, já juntava todo mundo para dizer assim, vai com Deus. Não é mesmo? Se eu dissesse para você que todas essas circunstâncias sociais já passaram um nível de atrocidade maior do tempo que nós vivemos. Você está acompanhando agora as guerras que estão acontecendo? Guerras de drones acontecendo? Pois bem, há 1500 anos atrás, quando uma guerra acontecia, aquela localidade, aquela civilização deixava de existir. Isso melhorou ou piorou? Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para trás, convenhamos, não existia um nível de tentação como tem hoje, um nível de distração como tem hoje. Não existia um tablet ou um smartphone na sua mão, onde pessoas poderiam acessar pornografias em instantes e segundos. Concorda comigo então que há uma expansão da tentação voltada para a imoralidade? Então existem coisas que melhoraram, existem coisas que pioraram. Então ficar tentando enxergar a volta de Cristo a partir de uma melhoria ou de um desarranjo social, você vai ter problemas, você não vai conseguir fechar nada. O que você precisa é entender o tempo que você está vivendo, o mundo em que você habita e reconhecer que existe um sistema caído. Quando a gente fala mundo, sistema, sociedade, Babilônia, eu não estou falando diretamente das pessoas, eu estou falando da influência maligna, a influência da queda, que faz com que as relações sejam corrompidas, que faz com que a existência do indivíduo perca valor, que faz com que as pessoas passem a literalmente devorar-se umas às outras. Estão me entendendo? Então entenda, quando nós falamos mundo, cidade dos homens, Babilônia, o alvo não é nos enxergarmos de cima, olha como somos superiores, estamos numa igreja, não, a ideia é, a luz nos encontrou, o amor nos encontrou, então agora eu olho para esse estado caído e o desejo do meu coração é cooperar para que outros também conheçam a luz, amém, ponto. Muito bem, então como é que se habita nessa sociedade? Porque acaba o culto, um ambiente confortável para adoração, aceitável, onde as coisas favorecem a adoração, acaba o culto, irmão, você volta. Você volta para lidar com esse sistema. Você é bem intencionado nos seus negócios, você é bem intencionado nas mesas que você senta, mas você se depara sempre com valores escusos. Você se depara com filtros que são incompatíveis com a palavra. Aí muitas das vezes você lê, celebra, né? Que poxa, que a alegria em ser o último, a alegria em deixar os outros na frente, mas na prática dói, na prática é ruim. E aí você celebra o Deus da justiça, mas você lida com as mazelas, com as injustiças, isso te fere.
Com as perguntas até quando, de que maneira, será que o mal prevalece? Aí você olha para o cenário político, o brasileiro, que é uma bênção, aleluia. Amém? Não importa a direção, diagonal, para cima, para baixo, ok? E aí você se depara com aquilo e fala assim, mas puxa vida, parece que os maus sempre prevalecem, parece que o sistema caído sempre prevalece. O livro de Apocalipse pega todo esse cenário olhando para o primeiro século. Denomine o mal que você quiser nesse tempo. Qual é o mal? Qual é o Deus mais adorado do nosso século? O dinheiro? O materialismo? O consumismo? Qual é o Deus dessa época? Muito bem, a figura de mal àquela época, o Império Romano. Opressão social, opressão religiosa, opressão econômica. E a época desses imperadores, especialmente Domiciano, talvez seja um argumento a favor do tempo de Domiciano, era o culto ao imperador. Repete comigo, o culto ao imperador. Isso aqui é importante. Por quê? O livro de Apocalipse, irmãos, ele é ao mesmo tempo um livro teológico, ele é um livro que trata sobre adoração, mas ele é um livro também político. E a figura do César romano, ele evocava para si uma figura de divindade. Nem todos os imperadores romanos evocaram essa imagem de divindade para si, ok? Mas eles eram representantes do divino. Alguns forçavam a barra nesse sentido, Domiciano era um deles. Colocou nas moedas do império, etc., essa figura. E dessas 7 igrejas que nós pontuamos aqui no texto de Apocalipse capítulo 1, 6 delas, à exceção de Tiatira, tinham templos dedicados ao imperador. Certo? Todas. Em Éfeso, obviamente, tinha ali uma das maravilhas do mundo no tempo antigo, que era o templo a Diana de Éfeso. Mas paralelo a esse templo, você tinha um templo para cultuar o imperador. Então, quando Apocalipse capítulo 1 começa a enfatizar quem é o Senhor, a majestade, o poder, que somente Ele é Senhor, quando o texto diz para nós graça e paz em um contexto de hostilidade, tudo isso é um confronto cósmico entre bem e mal. E por que isso importa para nós? Porque isso conduz a narrativa do livro de Apocalipse. E também vai conduzindo as cartas, as 7 cartas, que sempre se encerram dizendo, aos vencedores. Então, basicamente, irmãos, quem gosta de ter vitória aqui? Aleluia. Amém? Então, essa série vai falar sobre o crente vitorioso. Ó, aleluia. Gostou ou não? Você é bravo, irmão. Só que esse crente vitorioso talvez seja muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir por aí, especialmente no Brasil, né? Então você não vai encontrar que o crente vitorioso aqui é aquele que foi promovido, ganhou um carro, tem muito dinheiro, ok? O crente vitorioso aqui, ele é diferente, mas existe um tipo de crente vitorioso e a gente vai conhecer. Amém, irmãos? Muito bem, então guarda isso. Eu estou situado em um livro, esse livro fala de uma oposição cósmica entre bem e mal, só que o mal não é um trem imaterial, o mal ele é personificado, por meio de pessoas e sistemas. O mal ele é concebido por meio de ações e práticas, injustiça, mazelas, entende? Preconceito, intolerância, a hostilidade física, hostilidade social, todas essas questões. E aí agora o visionário João está recebendo essa inspiração e demonstrando quem é Jesus no meio disso tudo. E como a igreja deve se posicionar inserido nesse contexto. Glória a Deus, irmãos. Muito bem, então agora nós vamos ler novamente, um pouco mais pausado. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Guardou, né, o contexto, né? Esse é o contexto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Existem pelo menos 4 palavras que remetem a questões temporais no livro de Apocalipse. De maneira assim quase que generalizada, são palavras que carregam o conceito de iminência. Coisas que em breve deveriam acontecer. Concorda comigo que se eu estou escrevendo cartas para demandas locais, para um contexto e um século específico, esse meu em breve deve acontecer, deveria falar de algo próximo daquele tempo, daquele contexto para aquele povo. Concorda comigo? E é exatamente isso que acontece. Então, boa parte do livro de Apocalipse, ele se desenvolve logo no primeiro século. Mas Henrique, e o fim do tempo? Deus pega essa história, essa mesma história do primeiro século, e ela se torna um tipo profético do fim. Amém? Então, se eu ler o livro de Apocalipse, os demais capítulos, tentando conectar coisas com as situações de agora,
Você vai ter essa sensação de que você está fazendo em busca do tesouro, entende? Agora encontrei. Agora são os helicópteros. Agora são os drones. Gafanhoto drone, achei, encontrei. Acho que eu fiz a conexão. Então as coisas estão acontecendo. Não é bem por aí. Não esquece, o livro de Apocalipse ele tinha um caráter contingencial. Então coisas que em breve deveriam acontecer e aconteceram. Se aconteceu, morreu a história? Não, aconteceram e elas agora servem de tipo profético do que também irá acontecer na nossa era da humanidade. Amém, irmãos? Perfeito. Aí claro, não tem detalhes para isso hoje. Vamos focar no Apocalipse capítulo 1. Guarda isso também, a revelação de Apocalipse é de Jesus Cristo. Diga, revelação de Jesus Cristo. Essa é a chave para você ler Apocalipse. O livro é sobre a revelação de Cristo. É Ele, o vitorioso, o Senhor, o princípio e o fim. É sobre Ele. O livro não é sobre besta. Besta é quem lê o livro achando que é sobre a besta, amém? Então, não tenhais medo, né? Muito bem. Feliz aquele que lê as palavras da profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz. Irmãos, quem aqui já congregou em igreja mais tradicional, que tinha, dentro do seu rito litúrgico, ou era muito habitual, cumprimentar as pessoas dizendo graça e paz? Quem aqui? Vamos ver. Amém. Todo mundo virou tradicional agora, né? Convenhamos, irmãos, é um rito que faz falta. Mas sabe por que é que graça e paz não tem impacto para nós? Porque nós estamos inseridos em um contexto de cristianismo confortável. Ano passado preguei uma mensagem, que eu disse que foi uma das mensagens mais importantes do ano, para a gente entender os enfrentamentos do cristianismo no Brasil, falando sobre o cristianismo cultural, né? Então nós vivemos em um cenário de conforto. Se a gente fosse fazer um paralelo com o que Roma fornecia, a sedução para a igreja de Cristo no Brasil hoje, a sedução ela não é a sedução para desanimarmos na fé, vamos dizer assim. Não é no sentido de perseguição e opressão, é no sentido de conforto. É a Pax Romana sendo oferecida. Olha, passe a cultuar o imperador e você vai desfrutar de paz nas colônias. Esse é o enfrentamento, pelo menos da igreja no tempo que nós vivemos. Pode ser que mude, certo? Então nós vivemos em um momento de pseudo-pax romana, uma suposta paz ao evangelho no Brasil. E a gente vai se posicionando, vai se colocando, a gente tem espaço em qualquer lugar. Aí qualquer tipo de enfrentamento, eu acho isso engraçado, qualquer tipo de enfrentamento do cristianismo, estamos sendo perseguidos, meu Deus do céu. Menos, né? Bem menos. Existe perseguição também no nosso contexto, mas menos. Não, mas eu fiz uma postagem de Jesus e as pessoas vieram falar mal de Jesus. Eu estou sendo perseguido. Não, você só está numa praça pública onde pessoas também são livres para expressar a sua opinião, inclusive contrária à sua fé. Mas aqui nós gozamos de plena liberdade para professar a Cristo. Se você quiser sair aqui numa praça, você fala de Jesus. Se você quiser usar suas redes, você fala de Jesus. Se você quiser comprar uma camiseta, tatuar na sua testa, eu amo Jesus, você está livre para fazer isso. Todos os países do mundo são assim? Não. É evidente que não. Existe perseguição real. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós hoje enfrentamos a sedução da Pax Romana. Nós enfrentamos hoje a sedução de viver num local confortável, onde a fé cristã, ela é convidativa, mas não é provocativa, e nós precisamos lembrar disso. O evangelho ele é tanto convidativo como ofensivo. O evangelho ele tem duas faces, não no mau sentido da expressão, mas no bom sentido. O evangelho ele é ao mesmo tempo atraente, convidativo, e ao mesmo tempo ele é ofensivo, ele ofende a nossa maneira de viver. Ele é provocativo, ele nos ofende, ele põe um espelho, diz assim, isso não agrada a Deus, você não foi criado para isso. Se nós simplesmente separarmos essas duas faces, nós teremos problemas, irmãos. Existe o lado convidativo, mas existe o lado que é ofensivo do evangelho. Glória a Deus. Então nós devemos ter esse cuidado.
para aquele povo, eles estavam vivendo uma opressão, era hostilidade, era perseguição. E em meio a essa hostilidade, em meio a você não conseguir executar um comércio por ser cristão, em meio à segregação social porque você professava Cristo, em meio à impossibilidade, entende, irmãos, quem era batizado nas águas, batismo é sacramento público, certo? Quem era batizado e estava declarando que Jesus era Senhor, automaticamente estava dizendo o quê? César não é meu Senhor. Essa pessoa cravava um alvo na testa, ela virava agora aqui o alvo para ser morto, irmão. Esse era o contexto. Imagina você chegar numa igreja que vinha sendo perseguida, oprimida, xingada, ofendida, desprezada, e era uma igreja pequena. A gente está falando aqui que em Éfeso, 250 mil habitantes, tinha uma igreja de 50 mil pessoas. Não, era uma igreja pequenininha. Imagina chegar para esse povo que não estava tendo benefício social, não estava tendo recompensa profissional, não estava tendo nada disso. Chega neles e fala bem assim: graça e paz. Muda, né? Então, o cumprimento aqui, graça e paz, não era mera casualidade, não era formalidade evangélica. Era um resgate. Graça e paz. Como quem diz, vocês não estão sozinhos. Está difícil, a opressão é pesada, a hostilidade é gigantesca, mas graça e paz. Vamos repetir comigo, diga assim: graça e paz. Vamos fazer algo que eu não faço há muito tempo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga graça e paz. Para o outro lado, já que estamos nesse momento. Graça e paz. Atenção, daquele, graça e paz de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do teu trono. Só para a gente equalizar e não ficar dúvida, tá? Se você fizer uma construção bíblica acerca desses 7 espíritos, você vai chegar numa única conclusão. Está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Esse espírito sétuplo diante do trono é apenas uma maneira onde o autor aqui de Apocalipse está utilizando um número. Calma agora. O livro de Apocalipse, ele utiliza vários números com força de representatividade. Isso não é numerologia, amém, irmãos? Não é assim, nossa, eu vou colocar um número 7, vou tatuar o número 7 no meu punho, e aí tudo vai dar certo. Não é isso, amém? Aí a pessoa com o número 7 faz assim, né? Não é isso. No entanto, o livro de Apocalipse, ele tem tanto essa característica de carta, acabamos de falar aqui 7 cartas, como também tem um conteúdo profético, profecia. Agora, o livro de Apocalipse, ele segue uma literatura apocalíptica. O nome do livro não é necessariamente Apocalipse, o nome do livro seria Revelação, seria o melhor, o ideal, ou Mistério. Mas Apocalipse é um gênero literário, igual nós temos aqui no Brasil, gêneros da literatura nordestina, gêneros da literatura sulista, estão me entendendo? É um gênero literário. Quais as características desse gênero literário? Carrega figuras mitológicas, bestas-fera, aponta para situações que vão além do natural, utilização de números representativos. Então os números aqui são importantes. O número 7 talvez o principal, porque ele fala de plenitude, de inteireza. Então são quantas bem-aventuranças no livro de Apocalipse? 7. São quantas igrejas citadas no livro de Apocalipse, ou cartas endereçadas? 7, amém? Então nós vamos ter esse conjunto de 7 insistentemente. 7 aqui aponta para a plenitude, e quando ele fala do Espírito de Deus, ele fala de um espírito sétuplo. O 7 aqui remete a um espírito de plenitude, amém, irmãos? Levaria aqui pelo menos uns 60 minutos para trazer todos os textos acerca dessa afirmação do espírito sétuplo. Mas preste atenção aqui: a vocês graça e paz daquele que é, que era e há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Presta atenção: aquele que é, que era e que há de vir, Deus, o Espírito Sétuplo, o Espírito Santo e de Jesus Cristo. Então aqui há o quê? Um fomento à consciência da Trindade, irmão. Olha só que lindo isso, logo no primeiro século, uma consciência sobre a divindade do Pai, a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo. Mas Henrique, não é Jesus que é, que era e que há de vir? Também, em outros textos de Apocalipse, Jesus vai ser colocado como alfa e ômega, e princípio e fim, ou era e há de vir. Aqui, nessa porção, ele remete a Deus, que nós sabemos que é o mesmo Deus, irmãos, amém? Já passamos pela doutrina trinitária, mas aqui o texto está fundamentando isso. Ele
Assim, seguindo. E de Jesus Cristo, que é, atenção a esses 3 termos: testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano sobre os reis da terra. Guarda isso aqui: testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano sobre os reis da terra. Essas 3 citações, 3 conceitos, eles são fundamentais. Porque basicamente aqui, ser uma testemunha, e aqui a ideia de testemunha era de martírio. E é importante que se coloque algo aqui, irmãos. A gente carrega muitas das vezes a ideia de que ser um mártir significa uma pessoa que ela vive para morrer, ou vive na intenção de morrer. Não é isso, irmãos. O martírio é o que vive para dar testemunho, e ainda que seja necessário perder a sua vida está à disposição. Deu para entender ou não? Senão a gente esvazia o significado existencial, a gente esvazia viver a vida, irmão. Falo isso do fundo do coração. Se Deus te quisesse no céu agora, você já estava lá, amém? Então não tem coisa para fazer aqui, a sua existência importa, você tem um significado existencial. Talvez você não encontrou ele ainda. Talvez você hoje está se degladiando internamente, inquieto acerca de quem você é, ou do porquê que você existe. Mas existe um porquê de você existir. Existe um porquê de você habitar essa terra. Amém, irmãos? Então não vamos perder de vista. O martírio é essa disposição a ter uma vida que produza evidências de Cristo. E que, se necessário, no processo de produzir evidências, a minha vida ser entregue por amor a Cristo, que seja entregue. Glória a Deus. Mas isso não significa que você então vai ficar entrando em qualquer buraco que apresentem para você. Não é isso a dinâmica da vida cristã. Não, existe significado na sua vida. Talvez você se acostumou com esse tipo de fala. Não, minha vida não importa, não tem valor. Fui rejeitado, fui esculhambado, fui deixado de lado, abandonado. Eu entendo, lamento por tudo isso, mas diz uma coisa: o Evangelho de Cristo, ele te mostra um outro ângulo. Ele te mostra um significado. Ele olha e fala assim: não, você tem significado. Mas eu fui rejeitado, mas eu te escolhi. Amém? Você não sabe da dor que eu carrego, tudo bem, mas existe a dor que Cristo carregou e ela se sobrepõe à sua. Mas você não conhece a minha história, tudo bem, mas a sua história não define toda a história. A sua história está inserida na grande história. Amém? Então tira o peso das costas de achar que tudo orbita em relação a você, porque tudo orbita em relação a Cristo. Ele é o Senhor, amém? O primogênito entre os mortos. Então, da mesma maneira que ele é a testemunha fiel, ou seja, aquele que manifestou evidências reais do reino até o fim, ele também é o primogênito entre os mortos, aquele que venceu a morte. Isso aponta para a esperança. Lembre, irmãos, o contexto aqui é histórico, político. As pessoas estão sendo oprimidas, estão sendo lançadas aos leões, estão tendo suas casas queimadas. Existem relatos terríveis das perseguições desses imperadores. Pessoas que não se prostravam aos Césares, elas eram fulminadas, irmãos. E ele está dizendo: ei, a morte não é o fim. Tem circunstâncias da vida que nós não seremos livrados, irmãos. Tem circunstâncias da vida que nós passaremos. Difícil, existem sofrimentos que são difíceis de assimilar, mas Deus está dizendo: não é o fim, a morte não é o fim, não é mais a morte quem doutrina sobre a sua vida, porque eu venci a morte. E Ele é o soberano dos reis da terra. Olha isso aqui, irmãos, imagina isso. A nossa cabeça, ela não funciona de maneira monárquica, a nossa cabeça funciona de maneira democrática, presidencialista. Então fala em reis, está muito distante para a nossa realidade. Aquele povo, aquilo era muito tangível, era o domínio político. Jesus está dizendo assim: está vendo esses dominadores, está vendo esses reis que estão tentando colocar as suas imagens e moedas, que estão construindo templos para serem adorados? Tudo isso é falso. O verdadeiro soberano é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Seguindo. E nos constituiu, e Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Você não acompanhou, irmãos, presta atenção. Esse que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano sobre os reis da terra, esse te ama. Amém? Sem reações falsas, aleluia, irmãos? Mas Ele te ama. Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que os olhos do nosso coração se abram. Porque, Senhor, tudo ou mais se torna secundário. Tudo ou mais perde o valor se nós não assimilarmos que o Senhor nos ama. Então, Pai, eu oro para que agora todas as amarras caiam, todas as defesas, as guardas caiam, para que nós possamos abraçar essa profunda revelação: somos amados pelo Senhor. Amém. Abre os seus olhos.
Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Olha só que lindo isso aqui, irmãos. Reino e sacerdote. Deus havia constituído inicialmente Israel como um farol para as nações, com a missão de ser uma nação sacerdotal. Deus escolheu, levantou ali reis para aquele povo, mas eles falharam, irmãos. E agora nós estamos em um novo contexto, o contexto da igreja. E todo aquele que crê, ele é constituído, ele é transformado em um sacerdote. Eu sei, irmãos, que é muito comum a gente escutar frases do tipo, o homem é o sacerdote do lar. Eu entendo até a intenção de dizer isso. Biblicamente falando, todos os que creem em Cristo são sacerdotes. Amém? Então, essa ideia do o sacerdote do lar, ela é um desdobramento de um entendimento de que o homem é o líder da casa, tudo bem? Então, eu entendo dessa maneira, só não dá para defender biblicamente isso, porque isso é o sacerdócio universal, isso é um dos pilares de Lutero, irmãos, da reforma protestante, exatamente, o movimento que você faz parte, amém? Sacerdócio universal. Então, todos que creem em Cristo dentro de uma casa são sacerdotes. Mas o marido não é o representante da mulher perante Deus? Não, meu filho. Mas eu aprendi assim. Tem coisa que a gente aprende errado, amém? Não é. Sua esposa não. Você não é mediador da sua esposa. Você morreu na cruz? Seu sangue foi derramado? Você venceu Satanás? Em Cristo. Sozinho não. Glória a Deus. Então todos temos um local de representatividade. Todos temos acesso. Todos temos acesso ao Senhor. Amém? Então eu entendo o contexto quando utilizo essa frase. Não estou aqui querendo ser policial de frase, fiscal. Mas biblicamente todos fomos constituídos sacerdotes. Todos temos acesso. Todos temos representatividade. Amém, irmãos? Por conta do que Cristo fez por nós. A Ele sejam glória e poder e todos sempre amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que há, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Significa isso, ele foi exilado. Joia? Ele foi exilado. Acredita-se que João não foi morto, mas exilado, do ponto de vista histórico, para que não houvesse um tipo de desestabilização na colônia que ele estava inserida antes de ser enviado para lá. Ilha de Patmos era uma ilha, próxima dessas regiões inclusive, onde aqueles que estavam sendo testemunhas de Cristo, etc., no período de Domiciano, muito provavelmente, eram exilados para lá. Então não matava ele, mas para não causar desestabilização na colônia, mas exilava ele e deixava ele lá encolhido, sozinho e etc., enfim. Então ele foi levado para lá. Ele foi empurrado para lá. Ele estava ali no momento de punição social, sendo afastado da comunidade. É ali que ele está sendo inspirado pelo Espírito. Muito bom. Aí ele vai seguindo. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Tudo leva a crer que essa expressão no dia do Senhor, tudo leva a crer, tá? É o mais provável. É que ele estivesse associando isso ao domingo. Porque o dia do Senhor, já trabalhamos isso numa série aqui, ele remete ao dia da ressurreição. Não é que o domingo da igreja que nós estamos inseridos substituiu o sábado judaico. Não é isso, irmãos, amém? Não é isso, amém? Não é, então não inventa. Mas o domingo, ele foi se tornando, não por mandamento, mas por apontamento bíblico, e aí sim, por tradição da igreja, como o dia da igreja cultuar, por ser o dia da ressurreição, amém? Paulo vai demonstrar na carta aos Coríntios que era o dia que eles se reuniam, coletas aconteciam, eles louvavam ao Senhor. E aqui não tem como, João está falando do dia do Senhor como dia final. Por quê? Porque ele continua vivo, irmão, amém? A história seguiu depois dele. Nós estamos aqui. Então não é o dia final. Muito provavelmente esse dia do Senhor se remete a um domingo, o dia da ressurreição. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva no livro, o que você vê e envia a essas 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa eu te dizer uma coisa, o texto aqui vai falar para nós, no final, no verso 20, que ele tem uma visão de 7 candelabros. E no verso 20 deixa muito claro que esses 7 candelabros são as 7 igrejas. E que essas 7 lâmpadas ou 7 estrelas, eram os anjos das 7 igrejas. Há uma dúvida sobre quem são esses anjos das 7 igrejas. Há quem diga que assim, esses anjos são anjos, manifestações angelicais que acompanham a igreja.
Tudo bem, mas não faz muito sentido escrever a carta para esse anjo, entende? Porque não é o anjo que está lidando com Babilônia. Quem está lidando com Babilônia somos nós. Por isso, uma boa parcela crê que esse anjo da igreja se remete ao bispo da igreja, aos presbíteros da igreja, o responsável da igreja, o pastor da igreja. É difícil de afirmar 100%, tá? Mas faz mais sentido que esse anjo da igreja se remeta a uma figura de liderança dessas igrejas. Joia. Daí, irmão, para você chamar o anjo, me chamar de anjo da igreja, vai ter problema comigo. Eu não sou anjo coisa nenhuma, amém? Eu sou servo, eu estou aqui para pastorear, amém? Não, você é meu pai. Uma ova, irmão, eu tenho 3 filhos já. Não vem com essa de meu papai espiritual, vai para lá. Não vem conversa não. Amém, irmãos? Sem essa não. Vamos lá, glória a Deus, amém? Até desconcentrei, aleluia. 7 candelabros, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 anjos. Que seriam esses anjos? Possivelmente os líderes da igreja. Joia. E o que é importante, irmãos? Eu quero que você leia aqui um texto comigo, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Ele começa a fazer uma descrição de quem, irmão? De quem, irmão? De Jesus. Presta atenção nisso. As igrejas são apresentadas como candelabros. E Jesus estava caminhando entre as igrejas. Amém. Jesus caminha entre as suas igrejas. Mas Henrique, aquelas igrejas tinham imperfeições. Jesus caminha em meio a comunidades imperfeitas. Jesus denuncia o que está imperfeito. Jesus corrige o que está imperfeito. E se houver resistência da igreja diante das exigências de Jesus, da exortação de Cristo, esse candelabro se apaga. Isso a gente vai aprender durante a série. Mas eu quero que você guarde aqui, é que Jesus caminha entre as igrejas. Jesus caminha na igreja grande de Éfeso, vamos dizer assim, proporcionalmente. Jesus caminhava na pequenina igreja de Filadélfia. Não importava o tamanho, a métrica de Jesus era outra. Não importava a estrutura, os valores de Cristo são outros. Não importa a sofisticação organizacional e funcionamento, a maneira de Jesus enxergar é diferente. O que importa para nós é saber que quando nos reunimos como igreja, que ser igreja nessa terra não significa, irmão, ser uma entidade que caminha paralelo a Cristo, ou um tipo de representatividade simbólica, distante de Cristo, como se fôssemos, vamos dizer assim, a representação institucional dos céus aqui na terra, mas sem envolvimento, sem afeto, sem contato. Não. Jesus caminha entre a igreja. Irmãos, eu não sei como isso chega no seu coração, mas isso deve gerar em todos nós temor. Não estamos aqui brincando de comunidade religiosa. Não estamos aqui apresentando uma proposta filosófica que margeia o cristianismo para que nós possamos nos adequar à vida e exaltar os nossos bons costumes. Nós estamos aqui diante do sagrado, e o sagrado é Cristo. E esse Senhor da igreja não está distante, Ele está caminhando entre a igreja. Isso deve gerar em nós temor, irmãos. Isso deve gerar em nós uma busca por sensibilidade. Porque imagina, Cristo caminhando entre nós e nós estamos tão desatentos, tão seduzidos por essa paz social, equivocada, falsa, de tal maneira que a gente se esqueça. Imagina a gente estar tão ocupado naquilo que nos interessa, naquilo que nos falta, fazendo coisas, pensando exclusivamente na matéria, enquanto que Cristo está caminhando pela igreja. Imagina essa visão, irmão, de Cristo passeando, e você completamente alheio, e você só pensando nos seus interesses, e você só pensando na sua história, nas suas dores. Mais uma vez, a sua história importa, suas dores importam, mas elas não resumem toda a história. Cristo está caminhando pela igreja. Quando Jesus começa a falar às 7 igrejas, e a partir do culto da noite eu começaria a falar especificamente de cada uma, é importante lembrar que Ele caminha entre as igrejas. Essas cartas que chegaram às 7 igrejas da Ásia, chegam para nós hoje, e para que nós possamos lê-las, é necessário que antes nós tenhamos a convicção, que nós estamos diante do Cordeiro,
que por causa dele, independente das pressões e perseguições, graça e paz são possibilidades no dia de hoje. Que independente os desafios, lutas e imperfeições, Cristo caminha entre as igrejas. Amém, irmãos? Senhor, nos ajuda, Pai. As táticas do diabo diante dessas igrejas é muito clara e continua para nós: perseguição, engano e pecado. Elas se renovam, elas mudam, não é mesmo? Vivemos hoje, como eu disse, no período da revolução digital. São outras tentações pecaminosas. Mas essa tática do inimigo não muda. Só que muitas das vezes nós nos tornamos obcecados para falar do inimigo. De tempos em tempos surgem polêmicas na internet. E geralmente essas polêmicas querem associar pessoas ou algum grupo cristão. E é impressionante como os evangélicos brasileiros, como que eles sabem de nome de demônio. Já percebeu? Não é impressionante? A pessoa ela sabe, ela tem o glossário do inferno. O demônio da bebida é esse. O demônio da pombagira é aquele. O demônio da sexualidade é aquele. Não é assim? Só que a Bíblia não fala o nome de nenhum desses. Nenhum. E o evangélico médio, ele sabe de cor. Ele sabe muito sobre nominação demoníaca que nem está na Bíblia, mas pouco de Bíblia. Entende? E isso é triste. Porque, irmão, se você está mais ciente sobre o nome de demônio do que o que está na Bíblia, Cristo caminhando entre a igreja não vai ser percebido. Se a sua obsessão é localizar polêmica, você não vai perceber os movimentos de Jesus. E a afirmação bíblica é: Ele está passeando entre as suas igrejas. Ele está caminhando entre as igrejas. Eu não quero aqui, irmão, fazer um tipo de reforço imaginativo. Feche teus olhos, Cristo está entrando pela porta. Não quero fazer isso. E tudo bem quem faça, amém? A ideia não é essa. A palavra deve ser suficiente para nós. E a palavra está afirmando. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você não tenha um arrepio, Ele está passeando pela igreja. Amém? O autor Raymond Ortlund Jr., ele vai dizer: nós não somos a causa do avivamento. Nós não somos a causa da manifestação da presença. No entanto, quando Ele se manifesta, existe uma maneira que Ele espera que nós sejamos encontrados. E ai de nós não sermos encontrados da maneira que agrada a Deus quando Ele se manifesta. Cabe a nós buscar, cabe a nós desejar, cabe a nós pedir pela manifestação do Senhor. Amém, irmãos? Devemos fazer isso. Ter expectativas de que Ele nos marcará com a sua presença em cada encontro. Amém. Mas ainda assim nós não somos a causa. A causa é Ele mesmo, é o amor dEle, é quem Ele é. Agora Ele nos orienta sobre como devemos ser encontrados. Jesus está passeando pela sua igreja, irmãos. Jesus está caminhando pela sua igreja. Então, como se habita a Babilônia? Como se habita uma cidade caída? Com os olhos em Cristo, atento aos movimentos de Cristo, que passeia pela sua igreja. Amém? Então percebe que não é uma experiência meramente normativa. A norma é essa: siga. E uma das obsessões, pelo menos nos últimos 8 anos, de boa parte da igreja brasileira, é se respaldar nos seus bons costumes. Não é mesmo? É bom ter bons costumes? É evidente que sim. Espera-se que a igreja tenha bons costumes? Sim. Mas quando ter bons costumes se transforma no Deus da igreja, a igreja está perdida, irmãos. Ela se perdeu. Bons costumes não salvam a sua vida. Bons costumes não te redimem na cruz do Calvário. Amém, irmãos? São reflexos. Então que a gente possa entender isso, irmãos. Jesus Cristo, o que caminha entre as igrejas, é o princípio e o fim. Ele é a testemunha fiel. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Isso aqui é muito forte, irmãos. Apocalipse capítulo 1 está transmitindo para nós que nós cremos em um Deus que traz para nós segurança. Ele traz para nós esperança. E Ele traz para nós uma perspectiva de discipulado. Segui-lo. Segui-lo. Seguir a Cristo, irmãos.
O evangelho é movimento. A rapidez é ditada pelo Espírito, mas o evangelho é movimento. Em direção a Cristo, em direção ao próximo. São coisas que para o próprio João não são dissociadas. O amor a Deus me leva ao amor ao próximo. Ponto. Então o que nós fazemos? Ao ter a plena consciência de que Cristo passeia, caminha livremente. Eu acredito, irmãos, que a ideia não é desejar que o ambiente religioso do Brasil fique tão hostil, que a gente se sinta perseguido, tal qual cristãos na janela 1040, pregando em caverna. Não é isso, a minha expectativa não é essa. Mas de todo o coração, irmãos, nós temos um grande inimigo a enfrentar na geração atual. E esse inimigo, ele não está vestido de hostilidade, de agressão. Esse inimigo, ele está vestido de relativização, de superficialidade. O Richard Foster diz no seu livro Celebração da Disciplina que um dos maiores inimigos do cristianismo é a superficialidade. Entende? Então cuidado, irmãos, cuidado com essa falsa sensação de paz, com essa falsa normalidade. Lembra que a mensagem de Cristo, a mensagem que sai da boca de Cristo, ela é como espada. Amém? A visão do Cristo traz para nós glória maior, atração, convite. A espada que sai da boca dele também corta. O evangelho é tanto convidativo quanto ofensivo. Cristo está passeando pela igreja. Cristo está caminhando. Nós habitamos em um mundo caído. Nós habitamos diante de uma sociedade que é tomada por valores da Babilônia. É uma disputa constante, é uma competição, uma concorrência constante. Mutualidade é basicamente deixar de lado. As relações hoje basicamente são fundamentadas no interesse. Eu me aproximo por aquilo que você pode me dar. A amizade já foi capitalizada, e inclusive a busca a Deus já foi capitalizada. Isso é muito triste. Então eu encerro destacando Apocalipse capítulo 1, que é um prólogo, é um início, nos prepara para a leitura das 7 cartas, está demonstrando como habitar em um mundo caído. E a maneira mais sábia de habitar em um mundo caído é voltando os nossos olhos para Cristo Jesus. Ele venceu a morte, Ele é soberano sobre qualquer governo aqui na terra, sobre qualquer tipo de liderança aqui na terra. Amém? Muito bem. Ele quem deu a sua vida por nós, Ele nos amou, e agora Ele passeia pela igreja. Se os nossos olhos não estiverem nele, nós seremos rapidamente cooptados, seduzidos. Babilônia tem seus prazeres. A Pax Romana te dá uma ideia de longevidade. Por isso coisas tão absurdas têm se tornado comuns. O nome de Cristo tem sido usado. Apocalipse é extremamente contemporâneo. Para os nossos dias, o nome de Cristo tem sido extremamente usado para obter favor, usado para adequação social. Foi-se o tempo de que ser um cristão, professo, era algo que te estigmatizava na sociedade. Hoje é o contrário. Hoje é moeda de troca. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Que nós possamos compreender a beleza do convite do Evangelho. E que nós possamos também reconhecer o quão ofensivo é a espada do Evangelho. Quais áreas das nossas vidas devem hoje se render como quem é convidado? Quais áreas das nossas vidas devem se colocar como quem é ofendido ao ponto de ser quebrado? Que nós possamos encerrar essa mensagem hoje, compreendendo que Cristo passeia entre as suas igrejas. Não importa o tamanho dessa igreja, não importa o tamanho das outras igrejas, nós temos a quem prestar conta. Ele é o Senhor. Pastor nenhum tem direito de tutelar as ovelhas como se fossem dele. Só há um supremo pastor. Só há um dono da igreja. Amém, irmãos? E o nosso papel é olhar para ele. O nosso papel é não perder os movimentos dele. Jesus está passeando. E onde estão os meus olhos? Jesus está caminhando. Será que eu estou me permitindo ser examinado? Será que eu acoplei o Evangelho na minha vida? Será que eu acoplei um estilo de vida cristão?
do qual eu me beneficio daquilo que é benefício social, mas eu me esquivo do compromisso? Será que isso corresponde à ideia de um mártir, de uma testemunha fiel? Ele é a testemunha e me chama para testemunhar. Ele é o primogênito entre os mortos e Ele me garante a vitória sobre a morte no fim. Ele é o soberano sobre os reis da terra, e ainda que hoje nós estejamos aí lidando com esses reis, chegará um dia que nós governaremos juntamente com Ele. Então, meus irmãos, que hoje a reflexão no seu coração, no meu coração, possa ser acerca do temor a Deus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos à deriva, nós não estamos jogados e abandonados, nós estamos no barco de Jesus. Que os nossos olhos estejam nele e que nós possamos perceber os seus movimentos. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte no seu lugar.